Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nas últimas aulas nós estávamos estudando sobre as transformações que aconteceram durante o período medieval, que inclusive essas transformações acabaram então marcando um período que posteriormente foi chamado pelos historiadores de Baixa Idade Média, que compreendem os séculos X, 11 até o século XV, quando houve a tomada do Império Bizantino pelos turcos otomanos. Bom, então essas transformações elas se iniciaram sobretudo por causa da queda das invasões. As invasões foram reduzidas e isso fez com que a população conseguisse viver por mais tempo e, inclusive, vivesse de uma forma mais saudável. Sem mortes, sem guerras, sem invasões, isso fez com que a quantidade populacional aumentasse um pouco. Como se não bastasse, fez também com que as relações e com que os feudos se tornassem mais estáveis. Desse modo, eles puderam se dedicar a outras atividades, como alguns aperfeiçoamentos técnicos, sobretudo nas técnicas agrícolas, como, por exemplo, a criação de charrua, a criação do moinho hidráulico, o uso, a prática da rotação trienal de cultura, inclusive o uso de cavalos, a trelagem peitoral, dentre outras técnicas agrícolas. Isso tudo, por sua vez, trouxe algumas consequências. As inovações das técnicas agrícolas acabaram contribuindo para o aumento da produção. A produção aumentou significativamente, o que fez com que, inclusive, acabasse ocorrendo a sobra de produtos. Esse excedente, por sua vez, acabou podendo ser trocado e comercializado. Isso fez com que surgissem novas ocupações, novas atividades, fosse se desenvolvendo uma nova mentalidade e, inclusive, novos espaços de sociabilidade. No entanto, o aumento da produção também acabou contribuindo para que ocorresse o aumento da população, já que, num primeiro momento, a população tinha uma taxa de natalidade elevada. Havia muitos nascimentos. Entretanto, num primeiro momento, o número de mortes também era elevado. Embora a taxa de natalidade fosse alta, a taxa de mortalidade também era o que gerava um equilíbrio e, portanto, o crescimento vegetativo acabava sendo baixo, já que nessa época tinham muitas invasões, guerras, doenças, fome, com a escassez de alimento. Entretanto, a partir do momento que houve maior estabilidade nos feudos, as invasões diminuíram e também houve um aumento da produção e a população ficou mais bem alimentada, as doenças também foram reduzidas e isso fez com que a expectativa de vida aumentasse. Portanto, o número de mortes diminuiu. No entanto, o número de nascimentos continuou elevado. Assim, houve um crescimento vegetativo mais elevado. E isso ficou muito claro a partir do momento que, inclusive, a igreja passou a ter maiores seguidores. Para abrigar o maior número de fiéis, a igreja acabou, inclusive, mudando seu estilo arquitetônico. Antes, o estilo românico, que eram construções mais horizontalizadas, com paredes mais espessas e que acabava abarcando o universo dos mosteiros, dos castelos, e uma época de invasões, por isso tinham que ter poucas janelas, pouca luminosidade, e as construções tinham que ser mais rígidas, acabaram, então, dando espaço a um novo estilo arquitetônico, ao estilo gótico, que era justamente uma expressão dessa vida mais urbanizada, na medida em que já abarcava essas transformações que estavam ocorrendo na sociedade, já que como tinham poucas invasões, poucas guerras, não tinha mais a necessidade daquelas construções serem tão rígidas assim, tanto que havia mais janelas, maior luminosidade e as construções, as paredes eram mais estreitas, inclusive num estilo mais verticalizado. Tudo isso foi feito, então, com a tentativa de abrigar maior número de fiéis. Entretanto, apesar dessas transformações na arquitetura religiosa terem acontecido,
o aumento populacional também acabou trazendo outras consequências, como, por exemplo, a necessidade de ampliar as terras, as áreas de plantio, como também acabou impulsionando maior urbanização e marginalização social, como veremos a seguir. Desse modo, a partir do momento em que houve o aumento populacional, também havia necessidade de ampliar as áreas de plantio, já que precisava aumentar a produtividade, uma vez que a produção começou a se tornar insuficiente para atender a demanda populacional. Essas técnicas, essas medidas para ampliar as áreas de plantio, as áreas de cultivo, ficou conhecida como arroteamento. Desse modo, muitas áreas de pântanos foram drenadas, assim como muitas áreas de bosques foram desmatadas. No entanto, mesmo com essas medidas sendo adotadas para ampliar as áreas de cultivo, ainda assim havia uma insuficiência na produção. Isso porque havia essa desproporcionalidade entre a quantidade populacional e a quantidade de alimentos. Desse modo, muitos acabaram sendo afetados, inclusive os servos, já que os feudos foram ficando cada vez mais superlotados. Havia muita gente vivendo lá e muitos servos que não tinham ocupação alguma. Desse modo, muitos acabaram tendo que deixar os seus feudos e, não conseguindo abrigo em outros porque passavam pelo mesmo problema, acabaram indo para as cidades. Isso contribuiu para o impulso urbanizador. Entretanto, nas cidades, esses servos não tinham muitas opções de vida, então acabavam vivendo de saques, roubos ou virando mendigos, vivendo de esmolas. Portanto, isso também contribuiu para a marginalização social, cada vez mais crescente. Apesar disso, os servos não foram os únicos a serem afetados pelo crescimento populacional. Os nobres também foram afetados, na medida em que apenas o primogênito tinha o seu futuro garantido. Como nós vimos, ele seria herdeiro do feudo de seu pai. Entretanto, os demais filhos, para tentarem ter terras, ou ingressavam na igreja ou acabavam se dedicando à cavalaria, às relações de suzerania e vassalagem que eram muito comuns naquela época. No entanto, os ataques, os combates começaram a ficar tão intensos e constantes que isso fez com que, inclusive, a igreja passasse a intervir nos dias de combate, determinando os dias certos para guerrear e proibindo, inclusive, os ataques contra os desarmados. Essas medidas de intervenção da igreja para determinar quais dias seriam possíveis para ocorrerem os combates e também a proibição de ataques contra desarmados ficou conhecida como Trégua de Deus. E, nesse sentido, a gente pode perceber que essas medidas, então, esse crescimento populacional verificado sobretudo entre os séculos IX até o século XIII, meados do século XIV, acarretaram, então, em algumas questões, como, por exemplo, as cruzadas, que é assunto da nossa próxima aula.